Olá, bom dia. Bom dia. O Facebook divulgou que alterações na configuração de roteadores provocaram a pane global das redes sociais. 3,5 bilhões de usuários ficaram sem acesso a Facebook, Instagram e WhatsApp por quase 7 horas. Aqui no Brasil, 7 em cada 10 pequenos negócios usam canais digitais para as vendas. Essa queda praticamente foi embora 70% do faturamento da loja hoje, né? A CPI da Covid deve pedir o indiciamento de 30 pessoas no relatório final. Os depoimentos terminam nesta semana. Um cientista japonês, um italiano e um alemão ganharam o Prêmio Nobel da Física pelos estudos que ajudam a prever o aquecimento global. E uma investigação independente revelou que membros da Igreja Católica abusaram sexualmente de mais de 200 mil menores na França nas últimas 7 décadas. Hoje é terça-feira, 5 de outubro. Bom Dia Brasil está começando. O Facebook atribuiu o apagão das redes sociais que controla a uma falha durante uma mudança de configuração nos roteadores que coordenam o tráfego de dados da empresa. Foi um dia complicado. Pelo menos 3,5 bilhões de usuários em todo o planeta ficaram 6 horas e meia sem acesso às plataformas do Instagram, do WhatsApp e, claro, do Facebook também. Vamos para Nova York falar sobre isso com Candice Carvalho? Porque, Candice, bom dia para você em Nova York. A empresa se explicou, mas deixou ainda algumas informações sem resposta. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. Hoje com o mundo de volta ao normal, entre aspas, né, Ana? Bom, esse comunicado, sim, veio no fim da noite de ontem. O Facebook disse que a mudança de configuração acabou causando uma interrupção na comunicação entre as bases de dados. E aí houve um efeito cascata, o que acabou levando todos os serviços a essa pausa repentina. Mas o Facebook não explicou quem executou essa alteração e nem se foi uma alteração planejada. Só disse que não teve comprometimento de dados de usuários. O Facebook também pediu desculpas a todos que foram afetados, disse que está tentando entender melhor o que aconteceu ontem. Boa parte dos usuários acabou indo para outras redes para questionar o apagão. Cerca de 10 milhões de reclamações foram registradas pelo mundo, segundo um serviço de monitoramento que se chama Down Detector. O Facebook não deu detalhes sobre como acabou solucionando o problema, mas há relatos de que foi preciso enviar uma equipe presencial até a sede do Facebook na Califórnia para reiniciar o sistema manualmente, já que os funcionários não estavam conseguindo usar a rede de comunicação interna da empresa. A interrupção fez as ações do Facebook caírem 5% ontem. Isso gerou uma perda de 6 bilhões de dólares para o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. A estimativa é que, por hora, a empresa deixou de arrecadar 545 mil dólares em anúncios durante o apagão. Antes desse episódio, o Facebook já vinha sofrendo perdas, porque no domingo, uma ex-funcionária acusou o Facebook de adotar estratégias que priorizam o lucro em vez de combater o discurso de ódio e a desinformação na rede social. E hoje, essa ex-funcionária, uma ex-gerente de produto, vai comparecer a uma sessão no Senado americano para debater a segurança, especialmente das crianças, no mundo virtual. O fato é que esses episódios acabaram arranhando a imagem e também os negócios do Facebook pelo mundo, Ana. E causou muitos prejuízos aqui pelo Brasil também para muita gente, viu, Candice? O apagão nas redes sociais atingiu em cheio os comerciantes brasileiros. Olha aqui no nosso telão, 7 em cada 10 pequenos negócios usam os canais digitais para vender. É uma tendência que ganhou força com a pandemia. Esses dados de 7 entre 10 são de um estudo feito pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E uma edição da pesquisa divulgada no começo do ano mostrou isso aqui, que 84% dos empreendedores inseridos no mundo digital usam preferencialmente o WhatsApp, depois Instagram e Facebook vêm em seguida e apenas 23% vendem por sites próprios. Por isso, pequenos negócios de todo o país vão precisar recuperar o trabalho que deixou de ser feito ontem com o apagão nas redes sociais. Calculo que uns 70% de venda a gente deixou de fazer por causa do online. Acredito que em torno de R$ 1.800 a empresa deixou de faturar. É através do WhatsApp que eu faço o orçamento dos clientes. Eles me mandam as medidas
e aí a gente analisa e diz os valores. Então, assim, para mim o impacto foi grande. Essa queda praticamente foi embora 70% do faturamento da loja hoje, né? Impacta nos atrasos, né, da organização que a gente tem, começo de semana. Também o atendimento demorado, né, que o cliente já quer resolver. Fora isso, também tem as nossas negociações do dia a dia, todo o nosso trabalho. A gente é muito habituado, né, com o WhatsApp e isso prejudica muito. O que aconteceu hoje é uma falha de infraestrutura, né? Então, a gente cada vez mais está vivendo a nossa vida e trabalhando com base nessa infraestrutura da internet. A tecnologia está se transformando numa espécie de uma nova eletricidade, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a cidade moderna, ela já é construída partindo da premissa de que a eletricidade não vai faltar. A pergunta é, será que a nossa infraestrutura é tão frágil assim, né? Aparentemente, num dia qualquer, é possível que a gente fique horas mundialmente sem ter acesso a ela? E eu acho que hoje ficou evidente de que essa possibilidade ela existe. O Prêmio Nobel de Física saiu agora de manhã e reconheceu cientistas que ajudam a entender as mudanças climáticas. Vamos a Londres, porque Cecília Malan tem os detalhes para nós. Cecília, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, são 3 vencedores. Segundo a Real Academia de Ciências da Suécia, eles descobriram novos métodos para descrever sistemas complexos e seus comportamentos a longo prazo. E um sistema complexo de vital importância para a humanidade é o clima da Terra. O japonês com cidadania americana, Sukuro Manabe, e o alemão Klaus Hasselmann vão dividir metade do prêmio de 6 milhões de reais pela modelagem do clima e previsão do aquecimento global. Manabe demonstrou como o aumento nos níveis de dióxido de carbono na atmosfera eleva a temperatura na superfície da Terra e lançou as bases para o desenvolvimento dos modelos climáticos atuais. 10 anos depois, Klaus Hasselmann provou que as emissões de poluentes pelo homem provocam o aquecimento global. O italiano Giorgio Parisi vai ficar com a outra metade do prêmio. Ele descobriu por que gases ou líquidos se movimentam de forma aleatória e ajudou a entender sistemas complexos na física e em outras áreas como matemática, biologia e neurociência. Ana, Chico. Cecília, fica aqui com a gente para falar de um outro assunto de agora de manhã na Europa, que é uma investigação independente que concluiu que padres católicos e outros clérigos abusaram de mais de 200 mil crianças na França nos últimos 70 anos. Uma notícia absurda, uma vergonha, né, Cecília? É horrível, Ana. O relatório da Comissão Independente sobre Abusos Sexuais, que foi baseado em depoimentos de vítimas, documentos da Justiça e arquivos da própria Igreja, revelou que desde 1950, 216 mil crianças foram abusadas por padres e outros clérigos, isso só na França. 80% garotos de 10 a 13 anos. O número sobe para 330 mil vítimas, se forem levados também em conta os abusos cometidos por laicos que trabalham na igreja. Cerca de 3 mil abusadores já foram identificados. O presidente da comissão disse que esta é uma estimativa mínima. Jean-Marc Sauvé afirmou que a Igreja Católica mostrou uma indiferença cruel com as vítimas. Ele condenou a hierarquia da igreja e disse que a instituição simplesmente não funciona. O presidente da Conferência dos Bispos da França pediu desculpas, disse estar envergonhado e disposto a trabalhar com as vítimas. Mas o fundador da Associação de Vítimas Cobrou Justiça disse que os padres têm que pagar pelos crimes que cometeram. É lógico, né, Ana? Obrigado, Cecília Malan. A gente vai para o intervalo aqui no Bom Dia Brasil. Daqui a pouco, a demora de quase um dia para conter o vazamento de petróleo na Califórnia. Ambientalistas querem afastar um risco deste tipo de Fernando de Noronha. O leilão de bloco... A CPI da Covid pretende pedir o indiciamento de pelo menos 30 pessoas. Agora de manhã, os senadores vão ouvir o depoimento do sócio de uma empresa
que é suspeita de contrato irregular com o Ministério da Saúde no transporte de medicamentos e de vacinas. Vamos falar em Brasília com o Heraldo Pereira. CPI na reta final dos trabalhos, hein, Heraldo? É uma fase da investigação parlamentar. Bom dia, Chico Pinheiro, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que sempre está conosco aqui no Bom Dia Brasil. A produção do relatório com as conclusões do que foi apurado já está em andamento a cargo do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, relator da CPI da Covid. Há agora uma etapa dupla. As conclusões vão sendo encaminhadas e prosseguem ainda investigações em curso, como nessa terça-feira. Vai ser ouvido um dos sócios da VTC-Log, empresa de armazenamento e logística, investigada por causa de um contrato de quase R$500 milhão da época em que era ministro da Saúde, governo Michel Temer, o atual líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, que tem negado irregularidades nesse processo. Ontem à noite, a cúpula da CPI se reuniu para tratar dos últimos passos do trabalho. A direção da CPI decidiu que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não precisa ser ouvido novamente. Mas a comissão espera aprovar na sessão de logo mais um pedido para que ele responda por escrito em 2 dias perguntas dos senadores. Por exemplo, sobre a programação de vacinação para o ano que vem e sobre a direção do Plano Nacional de Imunizações, que continua vaga desde a saída da diretora em julho. Amanhã a programação continua. Será o depoimento do diretor-presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo, que foi chefe de gabinete de Ricardo Barros no Ministério da Saúde. Os senadores querem entender por que a ANS só autuou a Prevent Senior após semanas de denúncias. Depois de amanhã, na quinta-feira, a CPI espera ouvir um dos médicos que denunciaram irregularidades na Prevent Senior e um idoso que foi atendido pelo plano de saúde. Serão os últimos depoimentos da comissão. A previsão é votar o relatório final no dia 20 de outubro. Serão pelo menos 30 sugestões de indiciamentos que vão ser encaminhadas ao Ministério Público. Quem tem foro por prerrogativa de função, que é o caso do presidente, é o caso de eventual deputado federal, é o caso de, eventualmente, ministro de Estado, vai para o PGR. Mas outras vão ser compartilhadas com a Procuradoria da República da primeira instância, notadamente a Procuradoria da República em Brasília. A lei que rege o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito, de 2000, o prazo de 30 dias para declinar quais são as providências. Por lei, o relatório de uma CPI, depois da aprovação, é encaminhado, entre outros órgãos, para o Ministério Público ou a Advocacia Geral da União, encarregados das ações decorrentes no Poder Judiciário. A legislação que dispõe sobre as CPIs é de 1952, foi recepcionada pela Constituição Federal em vigor, tendo passado por alterações legislativas. Vamos agora à situação da vacinação pelo Brasil. Os números são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, mais de 274 mil pessoas receberam a primeira dose. Já são, então, mais de 147 milhões e 700 mil com a primeira dose da vacina, mais de 69% da população. E em 24 horas também, quase 720 mil pessoas tomaram a segunda dose ou a vacina em dose única. Já são, então, mais de 94 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid, pouco mais de 44% da população. Já a dose de reforço, em 24 horas, foi aplicada em 164.500 pessoas, mais de 1.200.000 brasileiros já receberam essa dose extra. Agora aqui no telão, os números da pandemia. Em 24 horas foram 199 mortes, mais de 11 mil novos casos e até agora são 598.185 vidas perdidas desde o começo da pandemia. Número de casos passa de 21 milhões e 400 mil. Na última semana foram, em média, por dia, 16.048 novos casos, é uma queda de 51% na comparação com 2 semanas atrás. E a média móvel de mortes ficou em 498 por dia, 6% a menos do que há 2 semanas. Obrigado, Ana. A gente segue falando aqui de vacina contra a Covid na cidade de São Paulo. A maioria dos pontos de vacinação da capital ficou sem a vacina da AstraZeneca ontem. A Nicole Fusco atualiza para a gente as informações. Bom dia.
Oi, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Segundo o site De Olho na Fila, 90% dos postos de vacinação aqui na capital ficaram sem as doses da AstraZeneca. Dos 543 que estavam em funcionamento, 497 não tinham, então, doses da vacina AstraZeneca para aplicar. Segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, a capital deve receber hoje 180 mil doses da vacina AstraZeneca, que devem chegar até as 9 horas da manhã, além de 220 mil doses da Pfizer, totalizando, portanto, 400 mil doses de vacina contra a Covid-19. Essas doses devem ser distribuídas até esta quarta-feira, portanto, até amanhã, e enquanto essas doses não chegam, a recomendação da pasta é que os profissionais da saúde continuem com aquela intercambiabilidade de vacinas, ou seja, quem tomou a primeira dose da AstraZeneca pode tomar. O governador do estado americano da Califórnia decretou o estado de emergência por causa do vazamento de petróleo no litoral. Relatos da imprensa americana apontam que a empresa responsável pelo oleoduto danificado levou 10 horas para relatar o problema às autoridades e que a Guarda Costeira demorou mais de 12 horas para agir desde que chegaram as primeiras denúncias. Várias praias na costa da Califórnia foram fechadas. Cerca de 470 mil litros de óleo se espalharam por uma área de quase 34 quilômetros quadrados. E essa tragédia acende um alerta aqui importante e necessário. Ambientalistas estão preocupados com o leilão de áreas para explorar petróleo na área conhecida como Bacia Potiguar. Olha, essa região envolve o arquipélago de Fernando de Noronha e a reserva biológica Atol das Rocas, um santuário ecológico reconhecido em 2001 como Patrimônio Natural Mundial pela Unesco. A data da venda está marcada, 7 de outubro, quinta-feira desta semana. A Agência Nacional do Petróleo ofereceu em leilão ao mercado 92 áreas, chamadas de blocos, para exploração de petróleo e gás. 14 delas estariam exatamente na região descrita pelos estudiosos como um oásis de vida no Oceano Atlântico. Bom, o leilão desses blocos, nessa região que é extremamente sensível e que pode botar a perder uma série de importâncias para a biodiversidade, para a subsistência de pessoas, o turismo, não só na região de Noronha, mas também em todo o Nordeste, não faz o menor sentido nesse momento. A perfuração do fundo do mar, perto de Noronha, para captação de petróleo, assusta não somente estudiosos e ambientalistas, mas também quem vive no arquipélago. Nós temos medo de acontecer o que a gente já viu acontecer Brasil afora e mundo afora, que é um possível vazamento e aí sim, um colapso. Avalie se acontecer um derramamento de óleo desse aqui. Vai acabar com toda a economia da ilha e, consequentemente, destruir esse patrimônio da humanidade que é Fernando de Noronha. Os ambientalistas protestam contra a falta de um estudo que avalie os efeitos da exploração de petróleo na região. Uma nota técnica do Instituto Chico Mendes alerta que tanto as atividades exploratórias quanto um eventual acidente podem trazer danos irreparáveis. Entre os impactos estão a atividade sísmica, a colisão de embarcações, introdução de espécies exóticas invasoras e degradação e perda de habitat. A ANP, por sua vez, afirma que a decisão sobre a viabilidade ambiental da exploração dos blocos da Bacia Potiguar será conhecida após o licenciamento a ser realizado pelo IBAMA. Se as atividades forem consideradas incompatíveis com os objetivos de conservação das áreas ou cujos impactos não sejam devidamente mitigados ou compensados, não serão autorizadas. 3 instituições ligadas ao meio ambiente querem a suspensão do leilão. Esse leilão ele está colocando em risco 89 espécies ameaçadas de extinção. Nós, do Instituto Internacional Araiara, ANDA, Agência Nacional de Direitos Animais, e a Associação Nacional de Advogados Animalistas, entramos com uma ação civil pública solicitando que não seja realizado esse leilão. Nós pedimos, inclusive, a inversão do ônus da prova para a ANP, para que ela comprove que não há risco para esses animais, o que nós sabemos que ela não vai conseguir, porque a atividade oferece sim risco. Miriam Leitão já por aqui para falar um pouco mais sobre esses riscos.
Miriam, bom dia para você. O próprio Tribunal de Contas da União fez ressalvas quanto ao leilão de petróleo nessa área de Fernando de Noronha. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. O princípio da precaução, ele tem que ser usado nesse momento. O princípio da precaução diz o seguinte: se há risco, então suspende. Porque depois de acontecido, para resolver, o custo é enorme, em todos os sentidos, inclusive financeiro. A resposta da ANP não faz sentido nenhum, porque se só vai se estudar o impacto ambiental após o leilão, significa que muitas empresas, que são as mais cuidadosas, exatamente as mais cuidadosas com o meio ambiente, elas não vão querer nem participar. Hoje, o dano à imagem de uma empresa grande de petróleo que está envolvida num derramamento, numa destruição do meio ambiente é tão grande que as grandes empresas vão se afastar completamente. Então é ruim do ponto de vista financeiro e é terrível do ponto de vista ambiental. Então esse leilão não deveria acontecer. Simples assim, não deveria acontecer. Primeiro você estuda, depois você faz o leilão. Não faz sentido fazer isso que a ANP está dizendo. E não faz sentido correr esse risco no petróleo. Até as grandes empresas do setor de petróleo hoje estão envolvidas numa agenda de reduzir o impacto que elas têm no meio ambiente. Já não basta a destruição da floresta com madeira, com mineração pelo país inteiro. Vai atacar o mar, os golfinhos de Noronha. E é mais do que isso, porque é o equilíbrio, né? Não, é só uma espécie, é só 89 espécies. Bom, é o seguinte, você produz um desequilíbrio global, né? Esse que é o ponto. Agora, Miriam, outro assunto em destaque, claro, foi o impacto econômico do apagão ontem das redes sociais, que ganharam força na pandemia, cresceu muito, os negócios cresceram, né, nessa área. Os efeitos se espalharam muito rapidamente. O impacto econômico foi imediato. Primeiro, a gente ficou diante do fato que a gente já sabia, mas de repente fica mais claro para a gente. É que tem quatro produtos, né? Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, que pertencem a uma empresa só. Então tem concentração demais. O segundo é que a gente viu o tamanho da digitalização da economia. Principalmente no Brasil, a gente viu isso aqui. O que a gente tratava como um caso de uma empresa que foi e colocou seus produtos no Facebook, ou de uma pessoa que estava fazendo seu serviço pelo WhatsApp, que parecia casos isolados, se viu que, na verdade, com a pandemia, aumentou muito a digitalização da economia, ampliou demais, e isso é importante, a gente não tem como voltar atrás, mas o que você precisa pensar, os países precisam pensar, os líderes precisam pensar, como regular isso para que essa plataforma, que hoje, além de plataforma social, é uma plataforma de negócios, né? São plataformas de negócios, também tem um impacto negativo na política e na saúde mental. Então, assim, você não pode desinventar todas essas plataformas, mas você pode criar uma regulação que proteja, né? De um lado, já se sabe, hoje a gente está discutindo essa coisa nos Estados Unidos, né? Saiu no Wall Street Journal um monte de reportagens sobre uma pessoa que lá de dentro do Facebook mostrou o impacto disso na saúde mental de adolescentes e também propagação de ódio. Porque quanto mais ódio, mais postagem, mais engajamento, então o ódio vai alimentando. E o que a ex-diretora do Facebook disse, que a empresa sempre preferiu o lucro à proteção da sociedade. Então a sociedade, conhecedora de toda essa dimensão, precisa se proteger. É o ódio que gera dinheiro, mas também gera ódio. Pois é. Miriam, obrigado. Obrigada, Miriam. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral antecipou o processo de inspeção do sistema de funcionamento das urnas eletrônicas para as eleições do ano que vem. Voltamos com o Heraldo, porque é uma medida que reforça a transparência no processo eleitoral, né, Heraldo? Eleições gerais de 2022 já em processo no Judiciário. Os códigos-fonte dos programas fazem as urnas funcionar e tornam possível todo o processo eleitoral, que será para a escolha de presidente da República, governadores, vices e também senadores e deputados. Foram criados para as eleições de 2002 e vêm sendo atualizados a cada eleição. Foram criados para as eleições de 2002 e vêm sendo atualizados a cada eleição. O presidente do TSE, ministro Roberto Barroso, assinalou que o sistema é tão confiável que nas últimas eleições os partidos não mandaram representantes ou técnicos para acompanhar a inspeção. O Tribunal Superior Eleitoral
utiliza as urnas eletrônicas há 25 anos sem nenhum precedente de fraude. Portanto, nós sempre estivemos convencidos da segurança e transparência e auditabilidade do sistema. O que aconteceu, e todos viram, foi uma campanha que, de certa forma, criou algum grau de desconfiança nas urnas. O presidente da República, uma liderança nacional, eleito com 58 milhões de votos, falava diariamente, com muita frequência, contra as urnas, colocando em dúvida a sua credibilidade. A consequência foi que uma parcela pequena, mas uma parcela de mais de 20% da população passou a ter algum tipo de dúvida. E, como consequência, o TSE teve a preocupação de esclarecer a essa parcela da população que tinha dúvida acerca do sistema. O TSE criou ainda uma comissão de transparência para acompanhar passo a passo o processo. Segundo o ministro Roberto Barroso, é para acabar com qualquer névoa de desconfiança. A comissão é formada pelos partidos políticos, órgãos de controle e as Forças Armadas. São 26 etapas de fiscalização antes e depois da votação, como, por exemplo, um teste com hackers para verificar a segurança do sistema, complementando essa informação sobre as urnas. Vamos para o intervalo, já a gente vai falar da volta dos cruzeiros. É esse aí mesmo que aparece aí, ó, na tela. E também outras notícias de São Paulo. Agora são 9 horas e 5 minutos. A gente volta já já. A Polícia Federal faz, neste momento, uma operação em 10 estados contra uma organização criminosa especializada em tráfico de armas e drogas. São mais de 200 mandados de prisão. Vamos ao vivo para Uberlândia, Minas Gerais, de onde parte essa grande investigação. A Fernanda Vieira é quem tem os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Ana, Chico e a todos. Olha, estão sendo cumpridos 247 mandados de prisão e 249 de busca e apreensão. Segundo as investigações, o grupo traficava armas de grosso calibre para outras quadrilhas especializadas em roubos a bancos. O armamento saía do Mato Grosso do Sul e tinha a região do Triângulo Mineiro aqui como centro de armazenamento e distribuição para outros criminosos. O grupo também atuava no tráfico de drogas. Eram comprados em lojas regulares produtos químicos capazes de manipular mais de 11 toneladas de cocaína. A droga produzida era mandada para outros estados do Sudeste, do Centro-Oeste e também da região Norte. Este grupo ainda lavava dinheiro, segundo a polícia, com empresas de fachada, hotéis, fazendas, casas, veículos e outros bens de luxo. Foram bloqueados bens e contas bancárias dos suspeitos, além de cerca de 100 imóveis. Chico, Ana, eu volto com vocês. Obrigado, Fernanda, que nos trouxe informações ao vivo aí de Uberlândia. Novos protocolos sanitários vão ditar a retomada das viagens de cruzeiros no Brasil, suspensas desde março do ano passado por causa da pandemia. Rodrigo Bocardi, a temporada começa no mês que vem com expectativa de aquecimento no setor, né? Bom dia para você. Isso aí, Chico. Bom dia para você, para Ana. Bom dia a todos. É isso. Enquanto a vacinação avança pelo país, tem esperança para quem busca emprego. A temporada dos cruzeiros deve movimentar mais de 2 bilhões de reais na economia e gerar 35 mil empregos. As contratações já começaram. O Marcel estava na fila procurando emprego desde abril. Agora foi chamado para trabalhar pela primeira vez num cruzeiro. Bateu um alívio por saber que eu finalmente já consegui ir. Fiquei muito feliz também, né? De ter sido aprovado, de finalmente conseguir essa oportunidade. E até agora ainda está sendo um mix de emoções, né? A alegria do Marcel deve ser compartilhada por pelo menos outras 35 mil pessoas. É a expectativa de abertura de vagas em navios de cruzeiro, liberados a partir do mês que vem no Brasil. Esse tipo de viagem estava suspensa desde março de 2020. Foi a última temporada atropelada pelo desembarque da pandemia no país. Com o avanço da vacinação, o setor foi se preparando para a volta, autorizada em uma portaria assinada pelo governo federal no último sábado. Mas a operação nos portos ainda depende da criação de regras em cada município e estado por onde as embarcações passarem. Os protocolos sanitários que deverão ser adotados serão definidos pela Anvisa. A agência informou que vai aprofundar nos próximos dias as discussões para estabelecer o que será
exigido, mas já é quase certo que a ocupação nos navios será reduzida e a vacinação e o uso de máscaras obrigatórios para todos, tripulantes e passageiros. A nova temporada deve ir até abril do ano que vem. Estão previstos 7 navios com 130 roteiros e paradas em cidades turísticas do litoral brasileiro. O diretor de operações do Pier Mauá, no Rio, diz que desde a semana passada os funcionários dispensados na pandemia estão sendo chamados de volta. A expectativa é que pelo menos 6 navios passem por lá. Nós estimamos que perto de 150 a 170 mil passageiros devem aproveitar as delícias da cidade maravilhosa, né? A expectativa do setor é injetar algo em torno de 2,5 bilhões de reais na economia na próxima temporada. As 2 empresas que vêm para cá com esses 7 navios já estão operando lá no hemisfério norte, principalmente na Europa. Então, o que facilita bastante. Eles estão trazendo essa experiência de operação lá no Mediterrâneo, principalmente na Europa, norte da Europa, para a operação aqui no Brasil. O primeiro navio da temporada deve sair do Porto de Santos, aqui no litoral de São Paulo, no dia 5 de novembro, viu? Chico e Ana. Ok, obrigada, Rodrigo. Até já. Até já. E olha, hoje as temperaturas vão ficar mais baixas em algumas regiões do país. Bora para a previsão do tempo? Jaqueline Brasil, bom dia para você. Onde que vai fazer esse frio? No sul e em parte do sudeste, Ana. Bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. Em algumas cidades mais cedo a temperatura ficou perto de 0 e até agora os termômetros estão tentando passar dos 10 graus. Em Urupema, na Serra Catarinense, a mínima foi de 1,4 positivo, agora faz 6 graus. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, imagens ao vivo, fez 4,5 e agora 9 graus. E foi essa alta pressão que derrubou a temperatura em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e agora ela está em alto mar. Manda a umidade para o litoral e região metropolitana de São Paulo e no Rio de Janeiro. Por isso, a temperatura também despencou. Aqui na capital paulista, com previsão de garoa e máxima só de 19 graus. No Rio, faz só 24, temos imagens aí ao vivo, tempo fechado e com chuva a qualquer hora. Já em Belo Horizonte, aí esquenta mais, 34, bem mais. Em Cuiabá, em Palmas, máxima de 37, 39 em Teresina, em Manaus, 32, onde pode chover forte. Aliás, essa é a previsão para quase toda a região norte. No centro-oeste, pancadas isoladas. Em Minas Gerais, o risco é de temporal e onde o tempo fica firme. Do Rio Grande do Sul até parte do interior de São Paulo e no norte de Minas, passando por Tocantins, Palmas, Bahia e quase todo o interior do Nordeste. Nessa semana, teremos a passagem de mais uma frente fria. Vai ser rápido e ela vai ser importante para o centro e sul do país. Vai trazer mais chuva para toda essa área aqui, do norte gaúcho, parte do sudeste e também do centro-oeste. Se essa chuva marcar presença na quantidade certa e no lugar certo, vai ajudar muito. Por enquanto, ela não vai avançar para o nordeste, essa frente fria, o que preocupa também, porque o tempo está bem seco em algumas áreas. É o caso de Juazeiro, na Bahia. Temos aí imagens. Hoje faz 36 graus. Ali atrás dos prédios está Petrolina, Pernambuco. Chico, Ana. Pois é. E no meio aí o Rio São Francisco, né, que divide os 2 estados, Bahia e Pernambuco. Legal. Valeu, Chico. Já que segue aqui, dando aí mais detalhes da previsão em São Paulo, já. Pois é, daquela imagem ali de Juazeiro, direto para a nossa imagem ao vivo aqui da capital paulista, que está nublada, aeroporto de Congonhas. É o que temos para hoje, Rodrigo. Garoa agora de manhã, à tarde também pode escapar uma garoinha e à noite também. Vai ser assim o dia todo, máxima de 19 graus, por causa da umidade, né, que está bem presente aqui na capital paulista e também toda a faixa leste, pegando o litoral, onde a chuva pode apertar um pouquinho mais. No interior, aquelas pancadas isoladas por causa do calor e da umidade. E falando em calor, é exatamente isso aqui, olha, em algumas cidades mais ali para o norte, região central do estado, temperaturas passando dos 30 graus. É o caso de Presidente Prudente com 32, Ribeirão Preto com 31. Só que, como eu já tinha avisado, frente fria passando pelo sul do país e chegando na quinta-feira aqui a São Paulo, temperatura sobe só um tiquinho amanhã, máxima de 26, mas a partir de quinta-feira volta a cair de novo e com o retorno aí da garoa. Mas claro que amanhã eu conto todos os detalhes. Tá bom, muito obrigado.
O dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, está chegando, dia 12 de outubro, e já começou a movimentação de romeiros rumo ao Santuário Nacional. A Daniela Lopes, ela está em São José dos Campos e acompanha a movimentação por lá. Um bom dia para você novamente. Bom dia novamente, Bocardi, para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Brasil. Olha só, eu estou numa tenda de apoio ao romeiro em São José dos Campos, às margens da Via Dutra, onde desde 2017 tem esse atendimento para os romeiros que passam caminhando rumo à Aparecida. Aqui eles oferecem café da manhã, a gente vê que tem uma mesa farta aqui atrás. Também tem espaço para descansar, para o pessoal poder dormir, pode até passar a noite aqui. Essa noite, romeiros passaram aqui usando esses colchões. E tem atendimento médico, tem enfermeiros que ficam aqui, voluntários, também fazem esse plantão, fazem massagem nos romeiros que passam por aqui, curativos, todo esse atendimento que for necessário. Além disso, a gente sabe que para a caminhada poder ser segura, os romeiros têm que tomar alguns cuidados. A Polícia Rodoviária Federal também aumentou o efetivo de policiais aqui na região do Vale do Paraíba para garantir mais segurança na Via Dutra, e as orientações são as mesmas, né? Que eles caminhem no contrafluxo dos veículos, sempre um atrás do outro, utilizando roupas claras, prestando atenção no trânsito. E a polícia também orienta para que os motoristas também dirijam com o máximo de atenção, já que nesse período realmente tem bastante romeiro caminhando pela rodovia Presidente Dutra. Então é importante que todo mundo tome cuidado para que essa romaria seja mais segura. Com você, Bocardi. Valeu, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Tiago Choia já está aqui para outras atualizações. Pois é, vamos falar, já que a gente está falando de Aparecida, vamos mostrar aqui ao vivo para você, pelo Waze, a situação na Dutra, tá? Então a gente tem aqui, ó, já no finalzinho, no sentido São Paulo, na chegada aqui a São Paulo, a gente tem engarrafamento. Aí na Dutra são 6 quilômetros de lentidão, mais ou menos, tá? Então teve um engavetamento ali entre dois carros, uma moto, aí o motociclista se machucou e tem 2 faixas centrais interditadas nesse momento. E também mais cedo a gente falou daquele acidente na rodovia Castelo Branco. Nesse acidente da Castelo Branco, o helicóptero Águia teve que fazer o resgate, tá? Então foi no quilômetro 56, sentido capital. Você vê, eu vou atualizar aqui, ó. Já não tem mais trânsito intenso por ali como estava, né? A pista já foi liberada e agora a vítima foi levada, então, pelo helicóptero Águia para o Hospital das Clínicas. Foi socorrida agora há pouco e aí sim já está tudo certo, tá? Já foi liberado ali de acordo com a concessionária que administra a Castelo Branco. Também tem outra informação de trânsito por conta do grande fluxo de veículos na Imigrantes, entre os quilômetros 12 e 14, isso descendo aqui para a capital também. Então, se você for pegar Imigrantes, né, se você estiver no litoral, vier para a capital, saiba que por conta do excesso de veículos, tem então esse trânsito um pouco mais intenso entre esses 2 quilômetros aí, Rodrigo. Valeu, Thiago. Obrigado. Já, no próximo bloco, um jogador agrediu de maneira covarde um árbitro e foi preso ainda dentro do estádio. Foi no Rio Grande do Sul, os detalhes já. Agora 9 horas e 21 minutos. Um árbitro ficou desacordado depois de ser agredido de uma maneira covarde por um jogador da 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. O meio-campo William Ribeiro acertou um chute na cabeça do árbitro Rodrigo Crivellaro durante o jogo entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo do Rio Grande. O jogador de São Paulo teria ficado irritado quando recebeu um cartão amarelo e o juiz está no hospital de Venâncio Aires, na região central do estado. Ele passa bem, deve receber alta nas próximas horas, mas o jogador William Ribeiro foi preso em flagrante pela PM, acusado de tentativa de homicídio. O Tribunal de Justiça Desportiva também vai investigar o caso. Agressão gravíssima, né? Falando agora de futebol mesmo, a seleção brasileira está na Colômbia se preparando para uma rodada tripla das eliminatórias da Copa do Mundo. Jogadores que atuam na Europa se juntaram ao grupo nessa madrugada e o Eric Faria está aqui ao vivo com todas as informações para a gente. Bom dia, Eric. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Chico, bom dia para todo mundo. Exatamente, os jogadores foram chegando aos poucos e nessa madrugada o Neymar e outros 8 jogadores chegaram aqui à capital colombiana. E hoje à tarde o técnico Tite já vai poder contar com os 25 convocados para esse segundo dia de treinamentos
aqui em Bogotá. O Brasil vai enfrentar na quinta-feira a Venezuela, no domingo a Colômbia em Barranquilha e na outra quinta-feira o Uruguai em Manaus. A gente lembra, a seleção brasileira lidera as eliminatórias. E ontem, uma novidade, a gente pôde, depois de 1 ano e 11 meses, acompanhar um treinamento da seleção brasileira de perto, olhando tudo que está acontecendo. Hoje e amanhã, os treinos da seleção aqui em Bogotá também serão abertos. É muito bom, porque aí a gente pode ver os planos do Tite, principalmente para substituir o Neymar, que está suspenso para esse jogo de quinta-feira contra a Venezuela. Lógico que todos que estavam ali acompanhando a atividade estão testados, com máscara e, acima de tudo, vacinados. Chico, Ana, eu volto com vocês. Tamo de olho, obrigado. Olha, a Rússia lançou hoje um foguete rumo à Estação Espacial Internacional com uma tripulação inédita. Uma atriz e um diretor de cinema russos estão a bordo acompanhados de um cosmonauta, que é o nome do astronauta russo. Eles vão rodar cenas do primeiro filme produzido no espaço. A filmagem deve durar 12 dias e vai contar com participações de cosmonautas a bordo da base espacial. A história é sobre uma médica cirurgiã que é enviada ao espaço para salvar um cosmonauta. O projeto visa competir com um filme que está sendo produzido em Hollywood, em parceria com a NASA, a Agência Espacial Americana. Aí, no caso, o astronauta, né? Já queremos assistir todos os dois, né? O russo e o americano. Eu queria com o astronauta mineiro. Tem um astronauta mineiro nas redes aí, Rogério. Que merece. Vamos lá para as nossas últimas notícias. Rodrigo. Olha só, o IBGE divulgou agora há pouco que a produção industrial caiu 0,7% em agosto na comparação com julho. Foi o terceiro resultado negativo consecutivo. Em comparação a agosto do ano passado, também houve queda de 0,7% depois de 11 meses de alta. No ano, a indústria acumula alta de 9,2%. Boa terça para todos e até amanhã. Notícias do Planalto Central do país. Já está no Senado para depor na CPI da Covid o empresário Raimundo Nonato Brasil. Ele é um dos sócios da empresa VTC Log, empresa de armazenamento e logística, investigada por suspeita em contrato com o Ministério da Saúde para transporte de medicamentos e vacinas. Senadores pretendem aprofundar as investigações sobre irregularidades que vêm sendo negadas pela empresa. Bom dia a todos. Um relatório encomendado pelo Ministério Público Federal à Universidade Politécnica da Catalunha apontou que uma perfuração para instalar equipamentos de monitoramento na barragem da Vale, em Brumadinho, pode ter provocado rompimento em janeiro de 2019. O estudo, entregue ontem ao MPF, apontou que o furo pode ter provocado a liquefação, que é quando o material sólido passa a se comportar como líquido. O colapso da estrutura matou 270 pessoas. Até mais, pessoal. E aqui nos Estados Unidos, a farmacêutica Johnson & Johnson pediu autorização para a agência reguladora americana para aplicar uma dose de reforço da vacina contra a Covid. A Johnson diz que uma nova injeção 56 dias depois da dose única tem eficácia de 100% contra versões mais graves da Covid. A FDA, que é o equivalente à Anvisa aqui nos Estados Unidos, tem uma reunião sobre esse assunto no próximo dia 15. Vamos aguardar. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. É isso. E uma última informação ainda. O Papa Francisco, agora há pouco, se manifestou sobre a investigação que apontou o abuso de mais de 200 mil menores na França por membros da Igreja Católica nos últimos 70 anos. O Papa disse que recebeu o relatório com pesar e afirmou que o pensamento dele está com as vítimas. Uma luta forte de Francisco. Ana Maria Braga vem para a mesa repleta hoje. Bom dia, Ana. Eu já vi. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. A mesa tá bonita.